Good evening. What do a colonel in the United States Air Force, O programa da TV americana foi conduzido por Mike Barrell, um dos apresentadores de maior credibilidade nos Estados Unidos. Foram 2 horas de debates, entrevistas e até um satélite ao vivo, direto de Moscou. No começo, Mike Barrell levanta uma dúvida que todo mundo tem quando se fala de discos voadores. É possível existir uma nave capaz de viajar milhões e milhões de quilômetros até atingir a Terra? Para responder a esta pergunta, ele convidou o astrofísico Thomas McDonald, que é um especialista no assunto. A grande vantagem das viagens espaciais, diz ele, é que no espaço podemos acelerar até atingir velocidades próximas à da luz. Os foguetes de fusão, que usam hidrogênio ou hélio, já têm o combustível pronto no espaço. Não precisam, portanto, carregar peso. Além disso, diz o Dr. McDonald, consegue-se uma energia milhões de vezes maior comparando-se com os foguetes que usamos na Terra. Outra dúvida comum é sobre a natureza das aparições dos discos voadores. O apresentador Mike Barrell pergunta: afinal, se os extraterrestres querem causar impacto, por que não aparecem num lugar bem conhecido, como a Casa Branca, por exemplo? Mas o fato é que isto aconteceu. Em julho de 52, a Força Aérea Americana tentou interceptar uma dúzia de objetos voadores não identificados que estavam bem acima da Casa Branca. Esta aparição acabou se transformando no acontecimento de maior impacto no país desde a Segunda Guerra Mundial. Este oficial garantiu na época que os objetos não tinham nada a ver com os projetos secretos que estavam sendo feitos no país. Este outro admitiu que os objetos podiam ter origem interplanetária. E o representante da Marinha disse que não conhecia nenhum míssil ou aeronave com a forma de um disco voador. Para dar uma satisfação à opinião pública, a Força Aérea Americana criou uma unidade de investigação que chamou de Projeto Livro Azul. E Mike Barrell está agora com 2 oficiais americanos que estiveram envolvidos pessoalmente com o projeto. O coronel Robert Friend, que chefiou as investigações por 5 anos, e o coronel William Coleman, ex-porta-voz do Pentágono. O coronel Robert Friend diz que o projeto Livro Azul sempre enfrentou muitas dificuldades, apesar de pelo menos 100 casos investigados por eles terem sido considerados muito preocupantes. Por isso, diz que não ficou surpreso quando o projeto foi extinto em 69. O ex-porta-voz do Pentágono, o coronel William Coleman, admite que ele mesmo já viu um OVNI. Ele afirma aqui que isto aconteceu em 55, quando comandava um B-52 nos céus do Alabama. De repente apareceu um estranho objeto prateado que não tinha asas, media 20 metros de diâmetro e 5 metros de altura. O coronel fez um relatório oficial, mas ele conta agora que quando começou a trabalhar no Livro Azul, procurou o relatório e não havia nada no arquivo. Isso aconteceu com outros relatos que também desapareceram, diz ele. Os 2 militares americanos disseram também durante o programa que hoje se sentem usados pela Força Aérea. Segundo eles, o governo não estava interessado em divulgar a verdade. Queria apenas acalmar a opinião pública e minimizar os relatórios sobre OVNIs e ETs. O apresentador Mike Barrell afirma que se esse era o objetivo da Força Aérea, ele foi atingido. Em pouco tempo, o pânico foi substituído pelo riso e o noticiário sobre o assunto ridicularizado, passando a ser publicado só por jornais sensacionalistas. Quem declarasse ter visto um OVNI era imediatamente chamado de maluco. Com isso, muitas testemunhas idôneas começaram a ter medo de falar sobre os discos voadores. Esta cena do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau mostra uma realidade muito comum hoje em dia. No filme, os operadores da torre de controle detectam no radar um objeto não identificado que está próximo de um avião. O piloto e o copiloto confirmam que estão vendo este objeto. Mas quando os operadores perguntam se eles querem relatar oficialmente o incidente, a resposta é não.
Fortunately, we do have a pilot who has come O forward. apresentador Mike Barrell está agora com um dos poucos pilotos dispostos a falar sobre OVNIs. É o capitão Neil Daniels, que voou na United Airlines por 35 anos. O capitão Neil conta que estava pilotando um avião de São Francisco para Washington em março de 77, quando viu uma luz muito forte à esquerda do DC-10. Os instrumentos de bordo, diz o capitão, passaram a marcar rumos diferentes e uma força qualquer puxava o avião para a esquerda. De repente, o objeto desapareceu numa velocidade espantosa e o capitão lembra que o tempo todo o copiloto dizia: "Não quero ver, não quero saber." I don't want to see it. I don't want to know about it. I don't want to know about it. O interesse pelos discos voadores provocou uma onda de filmes de produção barata, principalmente na década de 50, e também estimulou imaginações de pessoas em busca de fama e dinheiro através de fraudes e falsificações. O autor deste filme jogou discos e objetos em frente à máquina fotográfica. Um outro falsificador disse que fez estas fotos depois de ser sequestrado por seres alienígenas. Neste pequeno aeroporto da Virgínia, foi filmada uma sequência com um disco voador. Era fraude. Esta fraude vem da Suíça. Um fazendeiro disse que foi sequestrado por ETs. A nave que ele fotografou foi achada no curral da fazenda. Mas o apresentador Mike Barrell mostra também muitos filmes e fotos que ainda são uma incógnita. Este executivo de uma firma de computadores e a mulher dele estavam juntos e conseguiram filmar um estranho objeto voador. Oh, good God. I don't know. Not playing. I'm going to tell you something, honey. I don't know what the hell it is. Este outro filme foi feito na Guatemala por uma equipe que filmava um comercial de automóveis. O cinegrafista Robert Perry também conseguiu um documento importante quando estava no Canadá. O objeto, filmado a uma velocidade muito baixa, aparece bem nítido. Robert Perry conta que o objeto se transformou num incrível show de luz e que, segundo técnicos, estaria viajando a mais de 48 mil quilômetros por hora. Outro documento importante conseguido pelo programa americano veio de Gulf Breeze, esta pequena comunidade da Flórida que tem cerca de 6 mil habitantes. Aqui, mais de 100 pessoas viram um estranho objeto por vários dias. Gulf Breeze é uma cidade cercada por bases militares, mas nenhuma autoridade afirma ter visto qualquer coisa estranha. A maioria das testemunhas foi reunida pela produção do programa num auditório local e levantaram o braço quando o repórter perguntou quem tinha visto um OVNI. How many people in this room tonight have seen a UFO? Raise your hands, please. O apresentador Mike Barrell diz que um dos moradores de Gulf Breeze, chamado Ed, tirou muitas fotos do OVNI, mas fez questão de não aparecer. E aqui estão as fotos de Ed. Segundo ele, um estranho raio de luz o paralisou. Ed levitou um pouco e depois caiu. Esta é a foto mais famosa de Ed, que ele tirou uma semana depois, através do para-brisa do caminhão. O OVNI está pairando a menos de 1 metro do chão, a ponto de se ver o reflexo no asfalto. Ed também conseguiu fazer este filme escondido atrás das árvores no jardim de casa. Reparem como o objeto vai de um lado para o outro. Mike Barrell diz agora que, para analisar as fotos de Ed, ele convidou 2 dos maiores peritos em análises fotográficas dos Estados Unidos. Um deles é o Dr. Robert Nathan, que trabalha há 16 anos para a NASA. Vejam o que ele diz. Me parece, diz o Dr. Nathan, que muitas dessas imagens são produto de dupla exposição fotográfica. Me parece também que a iluminação da nave é meio artificial, bem diferente da iluminação do fundo ambiente.
Em muitas fotos, tanto a parte inferior como a superior da nave estão recortadas com nitidez, dando a impressão de que houve algum trabalho de corte ou de colagem. Tenho analisado fotos de OVNIs há mais de 30 anos. Gostaria de dizer outra coisa, mas na minha opinião, essas imagens de Gulf Breeze não conferem. Thank you, Dr. Nathan. Now to make things perfectly clear, a man who takes a completely Mike Berhel diz agora que pediu a opinião de outro perito, o Dr. Bruce Maccabee, um físico nuclear que trabalha para a Marinha e que também analisou muitas fotos de OVNIs. A opinião dele é diferente. Yes, Mike. Dr. Nathan has studied only a few O of the Dr. Nathan photographs. só viu algumas fotos, mas eu analisei todas, até a fita de vídeo, e me perguntei, se essas imagens são uma falsificação, como foram feitas? Procurei, por exemplo, uma linha fina em cima que pudesse ser um fio suspendendo a nave. Procurei qualquer sinal por baixo para ver se o objeto foi apoiado numa mesa ou numa coluna. Procurei reflexos de vidro que mostram que houve montagem fotográfica e não encontrei nada nas fotos que pudesse justificar essas alegações. Minha conclusão é de que as fotos são verdadeiras e que a espaçonave é extraterrestre, diz o Dr. Maccabee. Outro momento importante do programa, o depoimento de autoridades soviéticas. Pela primeira vez na história, o Ocidente toma conhecimento da posição da União Soviética em relação aos fenômenos extraterrestres. Mr. Nikishin, I understand that you have O apresentador Mike Berhel conversa primeiro com Leonard Nikishin, que é o secretário do grupo de trabalho do governo soviético para assuntos extraterrenos. Ele diz que a maioria dos cientistas soviéticos não acreditava em OVNIs, mas que agora a situação está mudando. Segundo Nikishin, o fenômeno está sendo abordado de forma científica no seu país e ele acha que vão entrar em contato com ETs mais cedo do que se esperava. O outro soviético é Sergei Bonlantsev, um jornalista da agência de notícias TASS que é especialista em OVNIs. Sergei diz a Mike Berhel que o relato confiável mais recente aconteceu em 85. O piloto de um avião comercial notou um feixe de luz que iluminava totalmente o solo, uma luz tão forte que chegava a cegar as pessoas. O ponto de luz, diz Sergei, voou para longe do avião e começou a balançar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Finalmente, voou ao lado do avião como se fosse uma escolta. Os passageiros viram tudo e o objeto também foi detectado nas telas de radar da região. Sergei mostra agora esta foto feita na Bulgária em 78. Um casal estava tomando café quando viu isso. A foto foi feita com uma câmera Polaroid. Sergei informa que este outro OVNI foi visto perto de Murmansk, no norte da Rússia, quase na fronteira da Finlândia. Vocês vão ver agora um momento dramático do programa. Os depoimentos de 3 pessoas que teriam sido sequestradas por seres extraterrestres. Para garantir maior veracidade a esses depoimentos, todas foram hipnotizadas. As 3 testemunhas nunca se viram. Mas o estranho é que as histórias são muito parecidas. Rosemary é pintora e artista gráfica. Mora no East Village, em Nova York. Ela machucou o joelho e agora se recupera do acidente. Al Hassine mora no Bronx, também em Nova York, com a mulher e a filha de 12 anos. Ele trabalha na companhia telefônica e gosta de tocar guitarra. Liza Salviano mora em Nova Jersey, tem 28 anos, é casada e está grávida. Liza trabalha como secretária. As entrevistas foram feitas por 2 especialistas, a psiquiatra Raima Leibel e o pesquisador Bud Hopkins. Posso vê-los agora por cima da cidade. Tem uma luz muito brilhante, muito intensa. Quero ver o que é, mas não consigo. Eu fui acordada. Estava dormindo. Queriam que eu fosse com eles. As janelas estavam fechadas. De alguma forma, eu passei pelas janelas.
Eu parecia flutuar. It doesn't seem like I'm walking close. Não parecia que eu andava. Seems like Parecia outra coisa. I don't see anything like Quando se anda, a gente vai para cima e para baixo. This is smooth. Mas era tudo plano. Some kind of control. Depois, eu estava numa sala de controle. Ou algo assim. Console in there. I think there was a table in Parecia um consultório médico. Todos eles estavam lá. Touch you? I think they do, yeah. E senti que alguém me tocou. I think like my arms and legs. Are you alone? No, they're all over. How many of them are there around the At table? least 4 or 5. Eles eram uns 4 ou 5. And are they all doing something or are they all watching? No, they're watching too. Mas só um me tocou. How many of them are actually doing something? One. They're so ugly. Eles são What makes them feios so ugly? They look mean. e parecem maus. Look mean. They don't smile. Não sorriem. God, he's ugly. São muito That is feios. an ugly thing. Parecem mal feitos, Very ugly. distorcidos. His head looks so pathetic. His head's like they Os crânios just são don't look right. pontudos na frente e crescidos Their heads atrás. don't look right. They look distorted. Os olhos and são very muito pretos, sickly. inclinados. The skull looks Tem rugas no lugar das pálpebras. pointed in the Parecem front olhos de and lagartixa. larger in the back. Whole eyes black. São olhos pretos. Totalmente pretos. O momento mais polêmico do programa é o depoimento de um agente secreto americano. Ele recebeu o nome de Falcon. E para ter a identidade protegida, todos os depoimentos foram feitos com a imagem e a voz distorcidas. A produção do programa afirma que fez todas as investigações possíveis e garante que ele é realmente o que diz ser. Um agente ligado a um serviço ultra-secreto que investiga fenômenos extraterrestres, o MJ-12. O agente Falcon diz que o MJ-12 foi criado pelo presidente Truman na década de 50 com o objetivo de conseguir informações sobre OVNIs e submeter estas informações à investigação científica. Com a ajuda de uma ilustração feita pelo programa americano, Falcon informa que as informações são enviadas ao presidente e ao vice-presidente, ao diretor da CIA e ao diretor da Agência de Segurança Nacional. Falcon diz também que o MJ-12 funciona aqui, no Observatório Naval em Washington, que pertence à Marinha. Peter Leon foi produtor executivo de notícias da rede de TV CBS em Los Angeles e ele diz que esteve pessoalmente por 2 vezes com um agente chamado Falcon. Leon diz que checou as credenciais e está convencido de que ele é realmente um agente. Segundo Falcon, o primeiro grande incidente envolvendo extraterrenos aconteceu em 47 no Novo México. Aparentemente, um OVNI sofreu uma pane e caiu no deserto. Na época, mais de 100 pessoas viram o acidente e foram até lá. Um pouco mais distante, havia uma cápsula ejetora com 2 ETs. Os corpos foram recolhidos pela Força Aérea e levados para uma autópsia. O major chegou a recolher e fotografar um pedaço da nave. A Força Aérea abafou a história, mas, segundo Falcon, um dos extraterrestres estava vivo. O primeiro alienígena, diz Falcon, foi capturado no Novo México depois que sua nave foi acidentada. O alienígena, chamado Abby pelo governo, foi mantido em cativeiro. Aprendemos muito sobre a cultura, a raça e as espaçonaves dos alienígenas. Falcon disse que outras naves desceram numa base americana também por problemas técnicos. Mais 2 ETs foram capturados e depois entraram num acordo com o governo. Segundo Falcon, eles tinham o controle total de uma base no estado de Nevada. Falcon afirma que atualmente só um deles vive lá.
Este alienígena, diz Falcon, visitou um terceiro alienígena também dentro de um programa de trocas e tem sido hóspede do governo americano desde 82. Falcon diz que eles vivem muito, de 300 a 400 anos, e são muito inteligentes, com um QI superior a 200. Outra curiosidade, gostam de vegetais. Falcon afirma que já esteve com eles e diz agora qual o aspecto destes extraterrestres. Eles têm de 95 centímetros a 1 metro de altura. Os olhos são extremamente grandes, com um formato próprio. Têm várias pálpebras internas e os olhos são 2 vezes mais brilhantes do que os nossos. Tem 2 aberturas onde ficaria o nariz. E a boca é pequena. Não tem dentes como os nossos. As gengivas também são diferentes. Os órgãos internos são muito simples. Tem um só órgão que funciona como coração e pulmão. O sistema digestivo também é muito simples. A estrutura da pele é, digamos, uma pele elástica e dura, talvez endurecida pela exposição ao sol. O cérebro é maior e mais complexo do que o nosso, tendo várias voltas a mais. Os olhos são controlados pela parte de trás da cabeça. Tem uma audição muito melhor do que a nossa, superior mesmo à dos cães. Os órgãos sexuais são distintos. Existem machos e fêmeas. A bexiga é que se encarrega da função excretória. E tem um outro órgão que os cientistas acreditam ser responsável pela transformação de excrementos sólidos em líquidos. Não tem polegar. As mãos só têm 4 dedos. Os pés são pequenos e parecidos com as mãos. O apresentador Mike Barrell lembra que o que foi dito aqui pode não passar de uma fantasia. Mas ele lembra também que muita coisa que era vista como fantasia hoje é uma realidade. Computadores que ocupavam salas inteiras agora cabem no bolso. Transistores do tamanho de um pão de forma agora têm o tamanho de uma abelha. E hoje em dia, diz Barrell, podemos enviar mais informações usando um feixe de luz do que Thomas Edison conseguia transmitir por 5 dias através de 1000 toneladas de fio de cobre. Mike Barrell reafirma que tudo o que se diz sobre OVNIs e ETs não pode ser visto como uma verdade científica, e sim como uma especulação. Mas a especulação, diz ele, também pode funcionar. Especulamos sobre alguma coisa que substituísse a caminhada e inventamos o automóvel. Especulamos sobre voar e fomos à Lua. Mas esta noite, diz Mike Barrell, estamos especulando sobre eles, os extraterrestres, e não sobre nós, não sobre a nossa tecnologia, mas a deles. E talvez o futuro nos reserve uma surpresa. Talvez não estejamos sozinhos neste universo de 10 bilhões de galáxias.